Viajantes Bem-Vividas. Eu sou Lilian Azevedo, criadora do blog Uma Senhora Viagem. Hoje nós vamos conhecer a história de duas amigas que fizeram uma viagem de 1 ano visitando lugares incríveis. Eu sou Silvia Iano, criadora do blog Sentidos do Viajar. Eu tive o privilégio de conhecer Juliana e Lúcia, que está aqui conosco hoje, nos 3 meses que eu passei lá em Cumbuco durante a pandemia. Acho que vocês que acompanham a gente vão lembrar da história. Elas tinham saído de seus estados naquela época e estavam morando no mesmo condomínio que eu fiquei também hospedada, de frente para o mar e vivendo o caos da pandemia, mas nesse cenário paradisíaco. Tanto Lúcia quanto Juliana se conheceram lá, naquele mesmo local, onde passaram mais de 1 ano. E deu no que deu. Vamos agora descobrir como tudo aconteceu. Quem vai conversar hoje com a gente é a Lúcia, falando pelas duas, pela Juliana também. Apresente-se, Lúcia, fale um pouquinho. Quem são vocês? O que vocês fazem? A idade de vocês, caso não tenham problema com isso? Onde que vocês estavam morando antes da viagem? O que vocês amam fazer? E o que mais você achar que é importante para poder descrever vocês duas? E você, se puder, falar um pouquinho também sobre a Juliana, ok? Ok, boa tarde, meu nome é Lúcia, eu sou bancária. Eu e a Ju, a gente se conheceu em Cumbuco, apesar da gente ser natural de Brasília. Eu sou natural de Brasília, né, eu vivo aqui desde com 44 anos, né? Então a Ju é natural de Minas Gerais, mas mora em Brasília desde a adolescência. A gente se conheceu em Cumbuco e identificamos juntas essa paixão por viajar, né? Então, em Cumbuco, eu retomei essa ideia, né, esse projeto, esse plano de fazer uma viagem longa, né, uma viagem não de volta ao mundo, mas uma viagem de longa duração e uma viagem a baixo custo, né? Então nós resolvemos juntas iniciar esse projeto, né? Eu iniciei a primeira vez sozinha e dessa vez eu tive uma excelente companhia comigo. Muito legal. E conta um pouquinho antes da gente entrar na história dessa viagem, como que viajar, você já disse que as duas têm paixão por viagem, né? Como que esse viajar entrou na sua vida e na vida da Ju, se você souber, né? Isso foi ainda quando criança, mais tarde? Como que tudo aconteceu para criar essa paixão? Na verdade, eu comecei a viajar mais depois que eu comecei a trabalhar, né? Então, essa realidade, para mim, era bem distante na época da minha infância, adolescência, né? Não era uma coisa comum que acontecia para mim, com a minha família, por exemplo, né? A gente fazia viagens muito pequenas, assim, no máximo ali no interior para ver a avó, né? Passar um fim de semana, uma coisa assim. Antes de vocês pensarem nesse projeto, né, de fazer uma viagem de longa duração, vocês duas juntas, vocês já tinham passado por alguma experiência de viver um tempo morando juntas, explorando alguma outra cidade aqui no Brasil? Sim, a pandemia ela proporcionou para a gente uma mudança bem radical nas nossas vidas, né? Assim, a gente teve esse privilégio, essa oportunidade de poder morar fora da nossa residência, né? Na época da pandemia eu estava trabalhando remoto, né? Então, eu fui, por coincidência, morar no mesmo lugar que a Ju estava morando há poucos meses. Fui para passar uns 2 meses só em Cumbuco e acabei ficando 1 ano por lá. E foi nessa oportunidade que a gente se conheceu em Cumbuco, já sustentando essa paixão por viajar, né? Então a gente, na época da pandemia, como a gente não podia muito circular, né? Então a Cumbuco foi uma excelente alternativa para que a gente pudesse vivenciar o que a gente gosta, estando numa praia, estando de frente para o mar, estando numa região tranquila, né? E mesmo sem ficar se deslocando, a gente estava numa região que é agradável para a gente, né? Que é uma região turística, apesar de estar em época de pandemia, mas estava bem vazio, a gente pôde fazer isso com certa segurança. Como surgiu a ideia de vocês duas viajarem juntas? Então, nesse momento, a gente se conheceu e começamos juntas a planejar. Eu disse para ela que eu já tinha tentado fazer, né, um ano sabático
e que por conta, em razão da pandemia, esse plano foi interrompido. E aí ela mencionou, eu também tenho vontade de fazer uma viagem de volta ao mundo e tal. Eu falei, então vamos juntar aqui o útil ao agradável e vamos juntas planejar algo que seja possível para as duas, né? Então, a gente começou a fazer planos, assim, para o ano seguinte, né? Que seria esse ano de 2023. Então, o nosso papo começou ali em 2022 e a gente começou a se organizar para que a gente pudesse viajar em 2023, né? Começamos a planejar essa viagem. Aí, nesse interim, né, a gente acabou saindo de Cumbuco, né? Ela morava com uma amiga, eu morava com uma amiga em Cumbuco. E enquanto a gente planejava, a gente acabou se mudando de Cumbuco e foi morar em Jericoacoara. Aí, nesse momento, a gente efetivamente fomos morar juntas, né? Então, já começou um exercício aí de como seria essa viagem, né? Então, assim, a gente já estava juntas 24 horas, aí a gente já tinha condições de planejar bem afinco, né? O que a gente iria fazer nesse ano de viagem. Vocês chegaram a completar esse tempo que vocês tinham pensado de viagem? Mais ou menos um ano. Chegaram a completar essa viagem de um ano? Então, o plano inicial, quando a gente começou a conversar, era de um ano, né? A ideia era essa, de ficar um ano ou o quanto a gente conseguisse ficar sendo o limitador a questão financeira, né? O recurso financeiro. Então, a gente tinha a ideia de ficar um ano. Mas quando a gente começou a montar o roteiro, o que a gente queria fazer, os lugares que a gente queria visitar e o dinheiro que a gente tinha conseguido ou idealizava recolher, né? Juntar, a gente viu que era possível entre 10 e 11 meses. Né? A gente escolheu o Sudeste Asiático em razão de ser lugar mais barato, né? Mais em conta, onde o real é mais valorizado. Então a gente conseguiu, idealizou um montante que a gente tivesse condições de arrecadar até a data da gente sair, né? E aí, baseado nesse montante, a gente montou o roteiro e a gente identificou que a gente não conseguiria ficar um ano, mas sim entre 10, 11 meses, por aí. E aí, efetivamente, eu fiquei 11 meses viajando, né? E a Ju continua lá, né? A Ju ficou na Austrália, né? Então, ela ainda permanece, não no mesmo estilo de mochilão que a gente tinha planejado inicialmente, mas ela continua fora, né? Tá morando na Austrália, trabalhando, muito feliz. Interessante. E essa experiência de ficar um tempo morando junto com quem vai viajar é muito importante, né? Porque você faz um treinamento para ver se a coisa dá certo, né? Porque um ano quase juntos precisa ter sintonia entre as pessoas. Eu acho que essa é uma boa dica para quem quer viajar junto. Você concorda, Lúcia? Concordo em número, gênero e grau, porque é um test drive, assim, bem efetivo, né? Bem eficaz, porque, assim, a gente começou a morar juntas em maio e a gente começou a viagem em novembro, né? Então, assim, foram 4 meses vivendo juntas ali. Eu ainda estava trabalhando remoto, mas a gente ficava praticamente 24 horas juntas. Então, assim, deu tempo da gente ter esse convívio e de entender uma outra, ter essa convivência e saber se era viável, né, para uma e para outra, para a gente poder compartilhar tudo isso juntas, né, e proporcionar esse crescimento juntas, né. Eu acho que foi essencial e realmente, como a Silvia falou, eu acho que eu recomendo que haja essa interação mais presente, né? Porque uma coisa é a gente conhecer uma amiga, viajar por uma semana, uma coisa assim, e outra coisa é viver juntas mesmo, e sabendo que a gente ficaria um ano nessa convivência bem intensa, né? Então, foi bem legal, porque a gente mais ou menos já sabia o que viria pela frente, né? Foi muito bom. Muito bom. E nesse planejamento que você fez, você falou que foram para o Sudeste Asiático. Vocês visitaram quais continentes e quantos países? Você tem ideia e vocês chegaram a contar? Sim. Eu, na verdade, quando a gente fez o primeiro roteiro, a ideia era a gente ficar somente no Sudeste Asiático. Em 2 razões principais, né, que a gente estabeleceram ali a nossa decisão, né? Uma questão foi quesito financeiro, porque o Sudeste Asiático
asiático, o custo é mais baixo, né? E a outra questão foi quesito segurança, né? São 2 mulheres sozinhas, né? Então isso era uma questão muito forte pra gente, pra nossa família, né? Então, assim, para que a gente se sentisse mais segura, a gente escolheu o Sudeste Asiático. Então a gente fez um roteiro, saiu daqui com um roteiro pronto para mais ou menos isso, 10 meses, percorrendo o Sudeste Asiático. Só que a gente já mais ou menos sabia que, assim, o roteiro é uma coisa que é mais pra gente sair daqui com o coração tranquilo, aquela sensação de controle, né, que a gente sempre quer, mas que, na verdade, na essência, não é exatamente o que a gente vai executar, né, e a gente saiu bem tranquilo em relação a isso também, que, assim, não tinha nada escrito em pedra, né. Se a gente foi muito com a intenção de ouvir o nosso coração, de sentir o que era importante pra gente ou não, e pra gente mudar o roteiro assim que fosse necessário, se o coração mandasse, se a gente identificasse que não estava legal, que a gente não estava gostando. Então, assim, não tinha nada escrito em pedra, né? Não era nada muito amarrado, né? Então, por fim, eu vim, né, antes, né? A Ju ficou na Austrália, então, no meu total, foram 12 países em 11 meses, né? Então, a Ju, como ela ficou na Austrália, ela deixou de percorrer alguns países na Europa que eu fiz por último, no último mês da minha viagem. Mas, juntas, nós começamos pelo Sudeste Asiático, então foram 4 países no Sudeste Asiático: Tailândia, Laos, Vietnã e Camboja. Depois disso, nós fomos para a Oceania, na Austrália. Aí lá nós permanecemos por 6 meses, né? Então, nesse meio tempo, a gente também foi visitar, ainda na Oceania, a Nova Zelândia. E depois nós voltamos para a Ásia, fizemos um pedaço na Ásia também, que foi a Indonésia. Então, são 4 países: Austrália, Nova Zelândia e Indonésia. Então, para a Ju, são 8 países. E depois eu fiz Europa na volta. Mas só corrigindo, na verdade, antes da gente chegar no Sudeste Asiático, a gente iniciou nossa viagem pela Europa. A gente comprou uma passagem para Alemanha e da Alemanha a gente foi para Tailândia. Então foi como se fosse um stopover, né? Então a gente passou 12 dias na Europa antes de iniciar efetivamente no Sudeste Asiático. Então tem mais esses 2 países aí para a Ju, né? Que seria a Alemanha e a República Tcheca, que a gente visitou antes de começar na Tailândia. Então, respondendo a sua pergunta, foram 3 continentes, né, que a gente passou, né? Foi Europa, Ásia e Oceania. Lúcia, como que vocês fizeram esse planejamento da viagem? Vocês fizeram absolutamente tudo sozinhas? Vocês chegaram a buscar algum recurso para fazer tipo um roteiro personalizado com uma agência de viagens ou com a ajuda de amigos ou de blogs? Você disse que vocês já saíram do Brasil com tudo delineado, porque você falou da flexibilidade, que é fundamental, né? Poder estar afinada com o que vocês vão encontrar, com o que vocês estão sentindo. Mas assim, vocês já saíram, a princípio, com um delineamento de toda a viagem, ou só tipo assim, o primeiro mês e depois lá a gente vê como é que é? Conta um pouquinho pra gente como é que foi isso. Eu, desde 2019, quando eu fiz o meu primeiro planejamento para fazer o ano sabático, eu já seguia uma pessoa no YouTube que vende um curso, né, de como como viajar barato, como tirar o sabático, né, e aí eu contratei esse curso, né, quando eu e a Ju decidimos efetivamente que a gente iria fazer essa viagem de longo prazo, a gente falou, não, vamos procurar uma consultoria, né? A gente precisa pelo menos sair daqui com algumas coisas organizadas, umas coisas em mente, valor, né? E aí a gente contratou o curso da Carol, que é Tire o Seu Sabático, é um curso excelente, ela é maravilhosa, assim, tem dicas fenomenais, assim, que ela viajou por 2 anos, né? Ela e o marido. E fizeram uma volta ao mundo. Então, assim, ela trouxe dicas que são ultra valiosas, assim, que a gente levaria meses passando perrengue, e ela já trouxe bem mastigado, né? Então, ela tem uma planilha que já traz bastante informação pra gente, assim, linkando o
estilo de viagem que você quer fazer, se é mochila, se é de carro, se é de motorhome, se é a pé, se é de bicicleta, né? E o estilo com o lugar, indicando inclusive o clima daquele lugar na época que você está selecionando. Então, assim, são dicas bem, bem valiosas, é uma estrutura bem... uma planilha bem estruturada, né? Bastante infraestrutura, bem rica de informação, né? Então, a gente utilizou essa planilha dela para organizar financeiramente quanto que a gente poderia despender durante esse ano, né? Porque eu sou bancária, né? Então eu tirei licença não remunerada, né? Então eu precisava ter esse aporte de dinheiro para poder viajar sem a necessidade de trabalhar. A gente também contava com a flexibilidade de poder trabalhar durante a viagem, se surgissem oportunidades que fossem significativas para a gente, mas a gente tinha que ter o nosso recurso já disponível para que a gente pudesse fazer essa viagem bem tranquilas, né? Então, a gente fez esse planejamento, utilizou essa planilha, né, da Carol, do projeto dela, e aí a gente organizou esse roteiro baseado no que a gente tinha a expectativa de fazer, que era o Sudeste Asiático, durante esse tempo, né? Primeiro a gente pensou em 1 ano, mas aí a gente viu que o recurso que a gente tinha não era suficiente para isso tudo. E aí à medida que a gente ia incluindo na planilha, né? Eu quero passar 1 mês na Tailândia, mais 15 dias em Laos, mais 20 dias no Vietnã. Assim, bem superficial mesmo, sabe? A gente tinha mais ou menos um roteiro que a gente pretendia percorrer, mas não tinha definido assim, aqui a gente vai visitar tal ponto turístico, tal lugar, como a gente tem costume de fazer quando a gente vai de férias, né? Então a gente já tinha essa visão de que não seria uma viagem de férias com roteiro, com data, restaurante, né, assim, horários, tudo definido nesse nível, nessa granularidade, né? A gente fez um roteiro pensando nesse tempo todo, mas bem en passant mesmo, dizendo mais ou menos o país, né, e mais ou menos quantos dias a gente queria ficar em determinado país. E aí foi baseado nisso que a gente, essa planilha, ela dá uma estimativa de custo, e aí a gente viu o que era possível, o que era viável para a gente poder economizar até a data da viagem, e foi isso que a gente utilizou para a gente iniciar e dar continuidade na viagem durante esse momento que a gente esteve juntos. Muito legal. Essa ajuda é boa, né? Ajuda bastante a vocês, pelo menos, ter um cenário, né? E, óbvio, a flexibilidade que vocês já foram com o propósito vai fazendo, aprimorando esse roteiro e eu acho que sim, dá mais segurança, inclusive. Muito legal. E conta pra gente, Lúcia, você falou aí das questões de como viajar, né? Dos estilos. Então, qual foi o estilo de viagem que vocês decidiram? Mochilão, econômico, você falou qualquer coisa nesse sentido, vocês fizeram uma mescla, e se isso realmente funcionou para vocês? Você disse que vocês fizeram uma previsão de custo já de início. Se você puder dizer pra gente essa estimativa aí, era interessante para ajudar as nossas seguidoras terem uma ideia, né, de custo nesse estilo de viagem, e conta pra gente também se vocês conseguiram manter essa previsão, tanto financeira como de tempo, que você já disse que alterou um pouquinho, e o estilo que vocês tinham pensado. Quando a gente preencheu a planilha, idealizou tudo, né? A gente começou com a ideia, vamos fazer mochilão e vamos fazer o estilo de viagem de custo baixo, né? Então, assim, essa planilha, ela trazia pra gente uma média diária de gasto, né? Em dólar, né? Então, assim, quanto que a gente podia gastar por dia em cada lugar, cada país que a gente selecionava, né? Isso dava um norte pra gente, assim, tipo, a gente pegava por dia lá e falava assim, vamos dividir aqui por 3, os 3 grandes pilares, né? Tipo, tenho 1/3 desse valor para, digamos, são $30 por dia que eu posso gastar. Então, $10 para estadia, $10 para alimentação e $10 para transporte. Era assim que a gente pensava e distribuía. Claro que nem todos os dias a gente usa transporte, então a gente ia meio que dividindo e organizando esse valor no decorrer do período que a gente permanecia naquele determinado lugar, país, né? Então, a gente saiu com essa ideia de viagem a custo baixo, mochilão, e eu finalizei o percurso todo com mochilão. Só que assim, a gente acabou que no meio do caminho a gente foi fazendo adaptações, porque eu acho que uma das principais
um dos principais quesitos, assim, uma das coisas que eu mais buscava com essa viagem era me conhecer melhor, né? Então, assim, nada melhor do que você fazer uma viagem dessa com bastante limitação e desafios, para que você vá identificando o que faz sentido para você, o que você dá conta, o que você gosta, né? Porque, assim, eu não sei se lá em 2019 foi quando eu completei 40 anos, eu fiquei assim, gente, o que eu gosto, né? O que me faz feliz? O que faz meu sangue ferver, né? Então, assim, essa viagem foi muito com esse propósito de que eu me encontrasse, eu encontrasse o que é a minha razão de ser, né? Então, assim, eu acho que essa viagem foi ideal para isso, porque, assim, trouxe pra gente exatamente essa possibilidade, né? Então, todos os dias a gente tinha que analisar se a gente queria ficar ali. A gente não definia para cada lugar um número específico de dias que a gente ia ficar. Então, a gente se propôs a sentir, né? Então, a gente chegava a sentir. Aquilo ali era legal pra gente, a gente ficava mais dias. Se a gente não gostava, a gente fechava a mala e procurava um próximo lugar baseado em qual o lugar mais barato, mais legal, o que a gente quer ver. Então, a gente foi muito sentindo o que era importante pra gente. E no decorrer, a gente foi vendo que, assim, não era... o baixo custo não estava trazendo a felicidade que a gente buscava, digamos assim, sabe? Porque a gente acabou passando muito perrengue de ficar em muitos lugares muito baratos e, às vezes, a gente... não se sentia bem nos lugares. Então, isso foram critérios que a gente foi ajustando no decorrer da viagem, né? O que era importante para uma, o que era importante para outra. A questão da alimentação também, né? Que a gente acabava, no baixo custo, a gente tinha que ficar escolhendo muito aquilo que dava para pagar, né? Então, assim, a gente se limitou bastante no início da viagem. E isso foi levando a gente a muitas reflexões, né? Do que era importante e o que fazia sentido ou não pra gente, né? Então, assim, enquanto a gente esteve no Sudeste Asiático, a gente manteve o estilo padrão, né, que foi de baixo custo, mochilão, priorizando sempre economizar para que aquele dinheiro que a gente tivesse reservado fosse utilizado da melhor forma e por um tempo maior. E aí, quando chegou num período, nesse fim desses 4 meses, a gente falou assim, vamos sair um pouquinho da Ásia, vamos tentar identificar um outro lugar, vamos sair um pouquinho para dar uma refrigerada e depois a gente volta. Porque o que a gente conversava muito era assim, não adianta a gente só fazer uma viagem que vai cumprir o prazo que a gente estabeleceu e não ser feliz, né? Então, assim, muito melhor a gente ficar 6 meses num lugar e ficar feliz, voltar cheio de experiência, cheio de energia boa, do que ficar 12 meses e não fazer sentido, né? Não ser agradável, ou a gente ficar reclamando, ou qualquer coisa nesse sentido. Então, quando a gente foi para a Austrália, naturalmente o padrão mudou um pouco, né? A gente já não ficava mais em hostel, a gente já entrou em grupos do Facebook lá e a gente começou a dividir o apartamento com outros brasileiros. Então, o nosso estilo mudou completamente. E aí, a gente se permitiu gastar um pouco mais. Então, assim, o custo inicial, ele praticamente dobrou, né? Assim, a gente tinha feito a idealização de gastar R$40 mil cada uma para os 10 meses, né? Que foi o que a gente tinha conseguido planejar. E no final, eu acho que eu gastei foi o dobro disso, né? Assim, mas foi uma viagem que fez sentido para mim, que eu já sabia o que eu gostava, né? E o que fazia sentido para mim em cada local. E aí a gente identificou que essa mudança seria ideal para a gente, né? Que a gente não precisaria seguir um roteiro só porque a gente estabeleceu no início, né? Que a gente poderia ajustar à medida que a gente fosse sentindo necessidade. Pelo que você está falando, assim, houve uma flexibilidade bem interessante, onde vocês priorizaram exatamente assim, o bem-estar de vocês e a qualidade da experiência, né? Vocês não ficaram presas e também não viajaram de sair fazendo gastos assim. Mas parece pra gente, pelo que você está falando, que vocês tiveram uma troca assim, bastante proveitosa entre vocês, né? Na
na análise do que vocês estavam vivenciando. Mas vocês chegaram a dividir tarefas nesse planejamento e replanejamento do roteiro de vocês? Não, a gente não tinha, assim, tarefas específicas de cada uma, né? No início do planejamento, como eu estava trabalhando remoto ainda, a Ju ficou muito mais focada no roteiro, na definição do roteiro, e eu, desde o início, eu não queria me apegar muito ao roteiro, porque eu já saí com a mente mais flexível de que as coisas iriam acontecer como a vida encaminhasse, sabe? Assim, aproveitar o que a vida proporcionasse, as experiências que fossem surgindo, eu queria aproveitar e eu não queria me fixar a nenhum roteiro, né, pré-estabelecido. Mas eu via que era uma questão muito necessária para a Ju. Eu acho que ela precisava mais desse controle de vamos ficar tantos meses em tal lugar, depois nós vamos para outro lugar, depois, né, assim, uma sequência, um roteiro. Ela tinha mais essa necessidade do que eu. Então, inicialmente, ela ficou mais com essa questão do roteiro. E depois, no decorrer, a gente era muito na base do diálogo mesmo, sabe? Assim, vamos dar uma olhada nos hostels que estão disponíveis, vamos escolher qual é o próximo hostel, vamos escolher qual é o próximo destino, vamos escolher qual é a passagem mais barata, né? Então, assim, era muito na base do diálogo mesmo. Mas também tem que se considerar que, assim, os perfis, né? Eu tenho um perfil mais de ação, mais de pesquisa, mais de ir atrás das coisas e tal. E a Ju já tem um perfil mais pacato, mais passivo, digamos, né? Então, era meio que natural que às vezes eu tomasse a frente de mais coisas. Então, assim, muito mais pelo perfil de cada uma, né? Que às vezes a gente já quer... são perfis complementares, né? Assim, mas a gente não dividia tarefas assim, você fica responsável por isso, eu fico responsável por isso. A gente ia na base da conversa, do diálogo, e foi fluindo assim mesmo. Muito bom. E é interessante essa troca mesmo, né? E o respeitar também a personalidade de uma e de outra, porque é isso, né? Cada um tem o seu jeitinho de ser, né? Isso é muito bom também, é o aprendizado para poder viajar junto. Mas diga aí pra gente, nessa vivência toda de organização, com esse olhar que você já passou pra gente, o que você considera que foi mais difícil para vocês na organização de ida e estada em cada destino? Então, a gente, para mim, eu vou te dizer que a gente acha assim, viajar é só glamour, né? É só coisa boa, linda, maravilhosa. Mas assim, na hora que a gente tá ali toda hora viajando e como a gente escolheu essa viagem em movimento, que é muito diferente do que a gente era acostumada antes, que era a viagem turística, né? Quando a gente tem viagem turística, a gente tem uma data para sair, uma data para voltar. Então, naquele período, a gente tem que usar da melhor forma possível para a gente ver tudo que a gente quer, comer tudo que a gente quer, visitar tudo que a gente quer, né? E voltar. O nosso estilo de viagem era um estilo em movimento e sem data certa para iniciar e terminar cada um dos lugares, né? E aí, assim, a gente também não reservou nada, a gente não reservou um hotel, nada, nem um carro, nem transporte. Nem para chegada? Só, acho que primeiro lugar que a gente chegou, a gente reservou um hostel. Mas aí a gente tinha a passagem de ida daqui para Frankfurt, então a gente ia chegar, acho que tarde, eu não me lembro. E aí a gente já tinha esse hostel reservado, mas daí para frente, tudo a gente deixou acontecer, né? Então era um desejo muito meu isso, sabe? Assim, a Ju foi meio que... Ela foi se adaptando a isso junto comigo, sabe? Então era uma coisa que eu queria muito, assim, deixa acontecer, deixa solto, sabe? De soltar mesmo, de deixar fluir as coisas, né? Então, assim, eu confesso que aí na hora que a gente começou nesse movimento de toda hora, às vezes ficava 2-3 dias em cada cidade e já migrava para outra. Então, assim, esse excesso de decisão, sabe? Toda hora ter que decidir, mesmo os dias que a gente estava naquele mesmo local, a gente ter que decidir aonde vai comer, aonde vai dormir, né? Onde vai tomar café da manhã, onde vai almoçar, onde vai jantar, o que a gente vai fazer, o que a gente vai visitar, né? E na sequência, para onde a gente vai, a gente quer ficar, a gente quer ir. Então, assim, são infinitas decisões e, assim, tem uma hora que isso cansa, gente, assim, a gente não imagina que seja assim numa viagem em movimento, uma viagem de longo prazo, né? Então, isso teve um momento que começou a pesar. E
aí a gente parava e refletia na hora que a gente começava a ver que tinha uma coisa que estava incomodando, aí a gente parava e refletia e falava, não, então pra gente resolver isso, vamos tentar ficar um pouquinho mais em cada lugar, ou vamos escolher um lugar pra gente ficar um pouquinho mais e a gente poder se estabelecer. Aí a gente já tem condições, a gente ficou uma semana em um lugar, então a gente já sabe mais ou menos onde a gente gostou de tomar café da manhã, onde a gente gostou de almoçar, onde é mais barato, né? O que visitou e tal. Então a gente já tinha mais liberdade, mais tranquilidade em decidir. Mas esse processo decisório o tempo inteiro é uma questão que pesa e que a gente não imagina que cansa, que vai cansar numa viagem de longo prazo. Hoje que a viagem já aconteceu, assim, você tem uma média de quantos dias vocês ficaram mais ou menos em cada lugar? E onde que vocês se hospedaram prioritariamente? Foi em hostel, pousada, apartamento do Airbnb, hotel? Foi um misto disso tudo? Você acha que funcionou essa coisa da hospedagem, né? Então, eu tenho tudo registrado, assim, de quantos dias a gente ficou por país, né? Eu não tenho, assim, por cidade, porque foram muitas, né? Então, eu tenho por país, eu tenho custo por país, eu tenho tudo isso registrado, porque eu sou dessas que quero tudo na minúcia ali, né? Mas, inicialmente, principalmente no Sudeste Asiático, a gente ficou prioritariamente em hostel, né? A gente utilizava aplicativos para escolher os hostels, mas também a gente tinha um outro aplicativo que eu não sei se vocês conhecem, se chama Agoda. Então a gente utilizou muito ele também. E ele traz hospedagens que são como se fosse quarto de hotel, né? Quartos privativos, né? E às vezes também traz hostels lá também, lá dentro, né? Então assim, a gente optava pelo menor preço. Esse era o nosso critério, porque a nossa viagem era de baixo custo e a gente optava dentro o que trazia pra gente do menor custo, aquela melhor opção, né? A melhor opção dentro do melhor custo, né? Então assim, às vezes era um hostel e às vezes quando o Agoda trazia pra gente uma possibilidade de um hotel ou um hostel ou uma guest house, né? Uma guest house que fosse mais ou menos no preço do hostel com quarto compartilhado, a gente dava preferência para às vezes pagar um pouquinho mais, mas ficar num quarto privativo, que às vezes isso fazia diferença pra gente. Eu acho que agora eu tô precisando ficar num quarto melhorzinho, dormir numa cama melhor, ter um banheiro privativo pra gente. Então, às vezes isso destoava um pouco, né? Era evidente que uma das duas precisava, a gente buscava por isso, né? Sempre priorizando o bem-estar da gente ter a melhor experiência, da gente também não passar coisas ruins, né? Assim, durante a viagem. Então, respondendo a tua pergunta de qual lugar que a gente ficou mais tempo, foi a Austrália. E a Austrália não estava nos nossos planos, né? Assim, inicial, no nosso roteiro inicial. O nosso roteiro inicial era o Sudeste Asiático. Então, assim, chegou um momento que a gente falou assim, a Ju, principalmente, ela teve muita dificuldade em se adaptar com a alimentação no Sudeste Asiático, né? Então, aquilo para ela já tava ficando pesado, né? Então, eu falei, amiga, vamos passar um mês, então, era até meu aniversário. Eu falei, então vou escolher onde eu quero passar meu aniversário. Vamos passar, já que a gente está perto aqui da Austrália, não era plano, mas vamos passar na Austrália. Vamos ficar pelo menos um mês lá. Eu falei, a gente encurta a viagem, mas a gente fica bem, né? Então, assim, não vamos ficar 10 meses, vamos ficar 7 meses. Aí a gente vai para a Austrália, fica um mês, volta, faz mais um país na Ásia e vai voltando para casa, volta pela Europa e vai para casa. E tá tudo bem. E foi assim que a gente decidiu. E aí a gente chegou na Austrália, ficamos 5 dias em Melbourne, depois ficamos 5 dias em Sydney, começou a chover, ficar friozinho. Aí a gente pensou, não, vamos para um lugar onde tá mais quente, né? Pelo menos pra gente aproveitar uma praia, tava finzinho de verão. Vamos tentar aproveitar a praia antes da gente ir embora. E aí a gente pesquisou a passagem mais barata era Gold Coast. Aí a gente foi pra Gold Coast, chegamos lá, a gente nem planejou, né? Assim, a gente deixou a vida levar. E chegamos lá e nos apaixonamos pelo lugar, né? Então, assim, ainda em Sydney, a Jude tem uma amiga de Brasília que mora lá há mais de 15 anos, né? Tem família lá em Sydney já. Então, quando a gente estava em Sydney, a gente encontrou essa amiga da Ju e ela falou assim, entra nos grupos do Facebook que brasileiros
brasileiros em Sydney, brasileiros em X qualquer lugar, né? Então, assim, antes da gente ir para Gold Coast, a gente já entrou no grupo e já começou a pesquisar. Ela falou assim, tem muito brasileiro que aluga quarto. E a gente estava vendo que os hostels na Austrália eram extremamente caros e, assim, qualidade bem ruim, sabe? Então, assim, pra gente ficar lá seria muito. A gente estava, assim, meio infeliz, né? Assim, em Melbourne, em Sydney, a gente estava pagando caro e não estava no lugar bom, né? Não tinha qualidade, não era compatível com o preço que pagava. E aí, quando a gente viu essa opção de ficar em Gold Coast e ainda pagar menos do que a gente estava pagando no hostel e ter uma certa qualidade, aí a gente cresceu os olhos, né? Tipo assim, não vamos mais ficar 15 dias, vamos ficar 3 semanas. E aí a gente conseguiu mudar um pouquinho o ritmo, porque a gente ficava em hostel, então a gente comia na rua sempre, né? A menos que o hostel tivesse uma cozinha coletiva, né? Que a gente pudesse cozinhar ou preparar qualquer coisa, a gente sempre comia na rua, né? Então isso também incomoda, né? A longo prazo. E lá na Austrália, a gente, dividindo o apartamento, a gente teve condições de ir no mercado, comprar as coisas, cozinhar o que a gente gostava. Então, assim, principalmente para a Ju, que teve dificuldade na Ásia de alimentação. Então, assim, foi um divisor de águas, né? Na hora que a gente chegou na Austrália. Então, a Austrália foi o lugar que a gente mais ficou. Inclusive, a Ju permanece lá, ela se identificou muito. E a Austrália, principalmente em Gold Coast, foi um lugar que a gente... a Ju falava muito isso, eu acho muito bacana. A Silvia vai gostar de ouvir isso. Que a gente se sentiu como a gente se sentiu em Kumbuku, porque é uma mesma vibe, sabe? Assim, uma vibe de esporte, né? Porque lá é do surf, Kumbuku é kitesurf. É uma vibe das pessoas que estão de férias, então é uma vibe muito leve, né? E tal. Então, assim, quando a gente chegou em Kumbuku, a gente teve um sentimento comum, que era assim, parece que eu perdi a necessidade de viajar. E quando a gente chegou na Austrália, foi a mesma coisa em Gold Coast, né? Foi a mesma sensação que a gente teve. Eu acho que eu acho que eu quero quietar, eu não tô com essa necessidade de continuar viajando. E isso foi mudando na nossa cabeça e a gente acabou decidindo procurar curso, né, tentar trocar o visto. A gente encontrou muitos brasileiros lá, muitos deles nos ajudaram e apoiaram, assim, a gente se sentiu super acolhida, né, nesse sentido, e nos deram bastante informações para que a gente pudesse formar uma opinião de talvez permanecer na Austrália, né? Então eu fiquei no total 6 meses na Austrália. Que legal, muito interessante. Pois é, muito interessante mesmo, porque eu acho que é isso, né? Uma viagem de longa duração, se você não tiver esse tipo de flexibilidade e até de ouvir o seu próprio corpo falando, né? E adaptando e ajustando, você não consegue fazer uma viagem de longa duração. E outra coisa que você falou que eu gostaria de destacar é o quanto que é importante você conversar com pessoas que estão vivendo aquela situação, né? E chegar nos lugares e conversar, sejam brasileiros ou não, estrangeiros, você ouvir, porque você pega as dicas locais, né? Eu não sei, você falou agora da Austrália, mas imagino que isso aconteceu também em outras cidades. Porque a gente aprende muito com quem está naquele trajeto fazendo igual a você, com aqueles que moram ali ou já vivenciaram essa experiência, né? E aí você, descobrir um lugar para se hospedar, pagando menos e numa condição melhor, você só descobre isso quando alguém te conta, porque às vezes você não descobre nos oficiais canais, né? Ou nos canais oficiais. Vocês chegaram a se relacionar com pessoas locais ou era mais com a questão dos turistas? Você falou que na Austrália, né, vocês foram muito acolhidos por brasileiros, vocês tiveram esse contato e tal, mas de um modo geral na viagem de vocês, e assim, como é que era esse relacionamento? Era uma coisa mais superficial? Vocês conseguiram fazer amizade com pessoas ao longo da viagem? Nos diferentes locais por onde vocês passaram? Amizade, eu não sei, mas eu vou dizer assim, a gente fez conexão com algumas pessoas no decorrer da viagem, né? Por exemplo, na Tailândia, a gente, em alguns hostels que a gente ficou, a gente conheceu pessoas, assim, de todo o mundo, né? Assim, a exemplo de quando a gente estava na Tailândia, o Réveillon, por exemplo, a gente chegou em Chiang Mai e aí de cara, a gente já conheceu um francês que estava, inclusive, no nosso quarto, a gente compartilhou
compartilhando o quarto com a gente. E conhecemos um turco também, e aí a gente passou o Réveillon juntos, formamos uma turma lá, eles já conheciam outras pessoas e a gente formou uma turma. Então, assim, eram conexões, mas conexões bem pontuais, e teve pessoas que a gente encontrava num país, continuava viajando e encontrava no outro, assim, por coincidência a gente encontrava no hostel, chegava, cara, você aí e tal. Teve um francês que foi assim, a gente encontrou no Vietnã e depois o encontrou em Camboja. No Vietnã a gente fez um passeio juntos, nos conhecemos nesse passeio, e depois no Camboja a gente se reencontrou e a gente, por coincidência, estava no mesmo hostel. Então, assim, foi muito legal. Então, assim, a gente tinha dessas coisas. Tinha hostel que a gente chegava e não conversava com ninguém, tinha hostel que chegava e já chegava, era uma turma, parecia que a gente já se conhecia há muito tempo. Então, assim, teve experiências e experiências, né? Cada lugar era único, né? E aí, assim, os locais, por exemplo, que você falou assim, teve amizade com o local, né? A gente, assim, teve oportunidades, por exemplo, no Camboja e em Laos, a gente ficou em guest house. E no Vietnã também a gente ficou em guest house, que é aquele exemplo, assim, aquele padrão, né? Que a pessoa tem uma casa e aí ele faz ali uns quartos, né? Vira um hostel, né? Ou faz quartos para poder alugar. E você fica dentro, praticamente a pessoa mora ali, né? Ela mora ali com a família dela e você mora você aluga um quarto ali naquela propriedade. Então a gente conseguiu, assim, conversar e dialogar e ver um pouquinho da família, assim, e eles são super amorosos, super simpáticos. Eu lembro que tinha um pai do rapaz que alugava lá os quartos pra gente, ele tinha um pé de uma laranja lá e ele veio todo, eu não falava nada de inglês, mas ele fez questão de dar a laranja pra gente, de oferecer. Então, assim, eles são muito receptivos, os asiáticos, né? Então, assim, foram experiências bem bacanas de você poder estar ali dentro da família, ver como é que a família, a convivência da família ali, né? Assim, você não tá dentro da família, mas você consegue ver algumas coisas e eles são muito simpáticos e querem ofertar as coisas, querem ser receptivos, né? É muito legal, muito interessante. Legal. Eu tenho uma curiosidade, porque eu nunca tive a experiência de ficar num hostel. Eu queria saber se vocês já tinham tido uma experiência de ficar em hostel antes, em quartos compartilhados, e contar, assim, rapidamente a experiência. Se vocês se sentiram constrangidas, se teve algum mal-entendido, se teve situação de perrengue, ou vai tranquilo. Então, eu tinha tido a experiência de ficar uma vez só num hostel, nessa primeira oportunidade que eu tentei o sabático, né, eu fui para Malta para fazer um intercâmbio, e aí eu fiquei um dia num hostel público, assim, né, que eu contratei por fora. Depois eu fiquei num hostel que era da escola, mas eram só brasileiros, então, assim, a gente se sentia super em casa e tal, mas já eram quartos compartilhados, né, então, assim, para mim já não era uma novidade ter que compartilhar. Pra Ju foi um pouquinho mais pesado, assim, foi mais novo para ela, né? Então a gente foi aos poucos. O primeiro hostel que a gente ficou, que eu falei para vocês que foi em Frankfurt, né? Que foi quando a gente chegou, a gente ficou em hostel, mas a gente alugou quarto privativo. Então ficamos nós duas no hostel. E num quarto privativo, aliás. E aí a gente só usava o banheiro compartilhado. Aí foi tranquilo. Foi o primeiro passo para ela. Depois ela começou a aceitar ficar em quarto compartilhado desde que o quarto fosse feminino. Então a gente foi dando prioridade aos hostels aonde tinha quarto compartilhado, mas feminino. Aí a gente foi assim. Aí depois ela aceitou a gente ficar no quarto misto compartilhado, né? E aí nesse meio tempo a gente ia mesclando, né? Assim que tinha oportunidade de pegar um quarto privativo, a gente pegava. Quando não fugia muito do nosso orçamento, a gente pegava, né? Quando a gente achava que era necessário uma ou para outra ficar mais privativo, mais quietinho, a gente fazia isso. Mas o hostel foi isso, para mim foi um pouco mais fluido, e pra Ju foi um pouquinho mais processo, né? E a gente foi passo a passo até ela aceitar. E hoje eu acho que pra ela é super tranquilo, é super natural, assim. A gente foi fazer a última viagem que a gente fez juntas, a gente foi pra Indonésia e pra Nova Zelândia. Ela mesma fala, não, vamos ficar no compartilhado, assim. Pra ela já ficou bem mais
mais aceitável, mais fácil de lidar, né? Então, mas foi um processo, eu acho que a gente foi sabendo respeitar, assim, a limitação de cada uma, né? E para que as coisas se tornassem fluidas. Mas eu queria ainda falar uma coisinha com você, Lúcia. Em Cumbuco, quando a gente esteve lá por 3 meses, eu era a idosa do grupo, né? Era muito interessante, porque todos vocês tinham entre 35 e 45 e eu com 63, se eu não me engano. Nessa viagem que vocês fizeram aí, vocês observaram idosos também turistando por esses mesmos locais? Vocês tiveram contato com pessoas locais mais velhas? E como que foi esse tipo de relacionamento? Aconteceu? Então, enquanto a gente estava no estilo mochilão pela Ásia, eu não me recordo se eu acho que a gente não encontrou idosos fazendo mochilão pelo Sudeste Asiático. A não ser, assim, família, né? Assim, a gente via muita família, muitas pessoas, muitos gringos, né? Quando a gente ia visitar os pontos turísticos ali, a gente via muita família, muitos casais, né? Mas, assim, eu acho que não no estilo de mochilão mesmo, sabe? Eu acho que é mais difícil ter pessoas mais idosas que topam esse projeto esse estilo de viagem, né? Porque tem bastante restrição, né? Então, assim, pode ser uma impressão minha, mas eu não consegui ver, né? Então, assim, normalmente nas viagens e nos hostels onde a gente ficava, nós éramos as mais velhas. E assim, tinha hostel, por exemplo, o hostel que a gente ficou, o último hostel que a gente ficou em Sydney, na Austrália, tinha limitação de idade. Então, assim, eles só aceitavam pessoas até 35 anos. A gente achou um absurdo isso, sabe? E muitos deles, assim, falam, restrição de idade. Aí a gente vai olhar, não, é o mínimo de 18 anos, mas tem hostel que fala que é no máximo 35. Mas, normalmente, são hostels daqueles party hostels, sabe? Que tem muita bagunça, muita farra, muita festa. Então, eles delimitam ali o horário, porque, normalmente, são hostels muito barulhentos, né? Então, eles delimitam a idade. Então, assim, teve 2 que a gente fez o check-in. E aí, na hora, eles perguntaram e falaram assim, não, a gente vai deixar vocês entrarem, mas não poderia, porque a limitação é 35 anos. Então, assim, respondendo, durante a viagem, eu pouco identifiquei no estilo que a gente estava fazendo de viagem, pessoas mais velhas do que nós, né? Assim, normalmente a gente era os mais velhos, assim, nas turmas. Conta um pouquinho pra gente, assim, como é que era a rotina de vocês? Vocês, tipo assim, saíam todo dia pra passear, pra conhecer pontos turísticos, ou pra fazer passeios próximos, bate-volta? Ou vocês tinham momentos de vocês fazerem algum tipo de trabalho remoto? Surgiu quando vocês estavam lá a oportunidade? Ou vocês já saíram daqui sabendo que dariam continuidade a algum trabalho de forma remota? Como é que vocês organizavam a vida de vocês nesse dia a dia de uma viagem de 10 meses? Então, a gente não tinha rotina. E eu sempre falei, assim, desde Cumbuco, que as minhas amigas riem de mim, que elas falam assim, qual é o plano? Aí eu falo assim, não, o meu plano é não ter planos. Então, assim, eu saí muito com esse ideal daqui. Então, eu falo assim, que essa questão do roteiro era muito uma necessidade da Ju, né? De poder sair se sentindo segura, ela precisava do roteiro. Mas eu queria sair sem nada, sabe? Assim, eu tava bem 8, ela tava no 8 e eu no 80, né? Ou o inverso, né? Eu no 8, ela no 80. Então, assim, eu não queria ter planos, né? Eu queria que a gente fosse sentindo e deixando levar e fazendo, ou indo embora, ficando ou indo embora, à medida que a gente se sentisse à vontade para isso. Então, assim, a gente tinha um roteiro com alguns países pré-estabelecidos, mas nada fixado. E quando a gente chegava naquele lugar, a gente chegava, fazia uma pesquisa, ou quando a gente estava indo para aquele lugar, a gente fazia uma pesquisa rápida, mas assim,
A nossa principal ideia para cada um dos lugares não era essencialmente só lugares turísticos, sabe? A gente queria vivenciar ali, a gente queria ouvir qual era a opinião de quem estava, a gente perguntava no hostel o que tinha para fazer, porque às vezes as pessoas no hostel, como a Silvia falou, né, já tinham chegado em alguns dias, já sabiam quais eram os melhores lugares para comer, sabiam quais eram as principais atrações, aquelas atrações que não são turistão, né, assim, que onde é que o local vai se divertir, é lá que eu quero ir lá e quero ver como é que é a vida noturna aqui para o não turista. Basicamente a gente não tinha rotina, então a gente acordava e falava, o que a gente vai fazer hoje? Vamos visitar tal coisa, vamos visitar um templo, né, porque no Sudeste Asiático são muitos templos, né, e eu sou muito da natureza, né, então assim, a gente já procurava, tem um parque, tem um bosque, tem um jardim, tem alguma coisa, tem uma cachoeira, então a gente ia pesquisando e identificando o que fazia sentido pra gente naquele dia, e tinha dia que a gente não queria fazer nada. Mas vocês não estavam trabalhando, né? Não, a gente se organizou financeiramente para que a gente fosse sem a necessidade de trabalhar, até porque eu tirei licença do trabalho, né? Então a minha ideia já era ir sem trabalhar, mas também estava aberta, caso surgisse uma oportunidade de trabalho, se aquilo fizesse sentido para mim, eu trabalharia, né? Então eu estava bem disposta, por exemplo, tem alguns projetos de trocar a hospedagem por trabalho, né? Um trabalho voluntário, então eu estava bem disposta a isso, mas assim, eu não senti vontade de ir atrás, sabe? Eu não procurei esse tipo de trabalho, então acabou não fluindo, sabe? E aí eu não senti necessidade disso, então para mim estava bem tranquilo. Talvez se surgisse alguma coisa eu abraçaria, mas a gente foi levando assim sem trabalhar mesmo, então a gente não tinha rotina, a gente não trabalhava e aí a gente ia sentindo, cada dia a gente decidia naquele dia ou decidia as coisas que a gente queria fazer naquele lugar e a cada dia que a gente levantava a gente sentia o que queria fazer e ia. Uhum. Bem solto, né? Bem à vontade, sem muitos planos. Isso também é uma boa maneira de viajar, né? Mas para essa viagem longa, né, que vocês fizeram, eu queria saber, assim, como que vocês se organizaram em alguns aspectos. Por exemplo, o dinheiro. Se vocês levaram em espécie, se vocês fizeram outras formas para pegar dinheiro, para pagar, etc. Comunicação. Como que vocês faziam para se comunicar? Levaram um plano? Fizeram um plano local? Se comunicavam com as pessoas do Brasil de que jeito? Pesquisavam lá as alternativas de que forma? Seguro-saúde de viagem, como é que vocês fizeram por esse tempo todo? E idioma, né? Você já deu aí uma dicasinha pra gente, mas ambas se comunicavam em inglês? Vocês tiveram alguma dificuldade? Que alternativas usavam no caso de necessidade de alguém que, por exemplo, você falou, a pessoa não falava nada de inglês. Como que nesses casos vocês se comunicavam? Vocês saíram algumas vezes sozinhas, uma separada da outra, ou eram sempre juntas e uma ajudava a outra? Como que funcionou esse mecanismo? A gente levou algum dinheiro, por exemplo, quando a gente saiu daqui e foi direto para a Europa, né? Então, nosso primeiro passo foi Alemanha. Então, a gente já saiu daqui com alguma grana em euro, né? Então, assim, a nossa base era real sempre, né? Então, a gente tinha um montante em reais. E aí, a gente abriu conta na Wise, né? O banco da Wise. E a gente sempre utilizou o banco tanto como câmbio, né? O conversor de moeda, porque ele é multimoedas, né? São várias carteiras, né? Multicarteiras, então você pode ter, acho que mais de 40 contas diferentes, né? Moedas diferentes na mesma conta. E eu tenho uma conta que eu já tinha aberto na minha primeira experiência da época de Malta. Eu abri uma conta virtual num banco que não sei se ele é britânico ou se ele é belga, se não me engano, acho que ele é belga. E aí eu tinha esses 2 cartões, que foi o que eu levei e foi o que a gente utilizou durante a viagem como um todo, tanto na Ásia, quanto na Europa, quanto na Oceania. Então, assim, à medida que a gente ia precisando, chegava naquele determinado país, a gente fazia mais ou menos um planejamento de quanto a gente iria gastar naquele período que a gente ia. E aí a gente fazia a conversão da moeda, sacava no caixa eletrônico ou ia debitando no cartão mesmo. Então a gente utilizou
bastante essa conta da Wise, e foi muito, muito bem utilizada, assim, fácil de utilizar, principalmente na Ásia. Na Europa eu tinha esse cartão do Banco Monese, que também me facilitou muito. E depois, quando a gente se estabeleceu na Austrália, a gente acabou abrindo uma conta lá na Austrália, né? Mas mesmo assim, eu usava o Wise para fazer a conversão do meu dinheiro em reais para o dólar australiano, e aí eu transferia da Wise para o banco local lá, né, da Austrália. Então, a movimentação foi essa. Então, basicamente, em dinheiro, eu tinha, em papel, né, eu tinha muito pouco. Eu saí daqui com um montante bem pouco, assim, uma margem de segurança, né, de uns $200 americanos. E eu acho que eu tinha, por volta disso também, não, acho que uns 400 euros, mais ou menos. Não tinha muito volume em espécie, né? Era mais na conta mesmo. E a gente foi movimentando com essas contas e gerava um cartão virtual para fazer compras online, quando precisava comprar passagem de avião, fazer qualquer tipo de compra, né? Ou reserva dos hotéis, dos hostels, né? Então a gente utilizava sempre esses cartões e funcionou muito bem, nos atendeu bem. E a comunicação foi basicamente em inglês, né? Porque eu só tenho o português e o inglês, né? O inglês, assim, foi aprimorado nessa estada na Austrália, né? Evoluiu bastante o inglês, porque eu fiz um curso lá e meus professores eram australianos, então melhorou sobremaneira, assim, tanto a audição quanto a fala. A Ju não falava inglês, então basicamente a comunicação, onde era comunicação em inglês, era basicamente comigo. Então, assim, mas tinha lugares que a gente chegava e as pessoas mal falavam em inglês, né? E às vezes na Ásia é um inglês porque, assim, a fonética deles é muito distinta da nossa, né? Então, mesmo eles falando inglês, é difícil de você entender, né, o que eles estão dizendo. Então, assim, é muito na base da boa vontade mesmo, sabe? E eles têm muita empatia com a gente, eles são muito atenciosos e são muito receptivos, prestativos. Então, assim, na hora que a gente não saiu em inglês, era apontando, era qualquer outro tipo de linguagem corporal, era sorriso, era olhar. Então, assim, a gente acabava se entendendo, né? Então, fluiu e funcionou bem essa parte da comunicação. E internet, comunicação de internet, telefone, contatos, assim? Então, menina, a gente foi bem, assim, como dizer, audaciosas, a gente foi corajosas, porque, assim, nós duas decidimos, quando a gente chegou na Ásia, de não comprar chip. Então, a gente tinha internet onde tinha internet free, ou no hostel, no hotel, ou na guest house onde a gente estava. Então, onde a gente andava, a gente não usava, a gente não tinha rede, não tinha comunicação. Aí e também a gente evitava de ficar ali viajando na internet enquanto a gente poderia estar aproveitando o nosso momento ali. Então, foi um propósito que a gente decidiu juntas. Vamos tentar ficar sem internet um pouco? Vai ser até bom para a gente se desconectar um pouco, para a gente poder vivenciar um pouco, para a gente conversar. Porque muitas vezes a gente sai, senta num restaurante, cada um pega seu celular e vai ali, cada um no seu mundo, e a gente tá ali, tá pouco compartilhando, não tá conversando, não tá trocando, né? Então a gente decidiu isso, de que a gente foi fazendo um teste, né? Vamos chegar aqui e não vamos contratar. Às vezes a gente passava uns perrengues, né? Porque a gente, às vezes, chegava por um caminho e depois como é que a gente volta, né? Como é que a gente volta pra casa aí, gente? E era um exercício também, porque aí nessa hora que, como é que a gente volta, a gente tá sem internet, a gente parava e conversava com alguém, pedia informação, e era uma forma da gente também socializar e pedir ajuda e aprender, principalmente para mim, assim, exercitar essa questão de pedir ajuda, né? E foi super válido. Então, enquanto a gente esteve na Ásia, foram 4 meses e meio, a gente ficou sem internet. A gente tinha internet, a gente ficou sem o chip, né? Então, a gente permaneceu com o chip do Brasil. E aí a gente comunicava com a família e com todo mundo, acessava a internet, fazia publicação e subia as fotinhas para o Instagram, onde a gente tinha internet free. E era no hostel, ou no aeroporto, ou numa rodoviária, ou num shopping, ou num restaurante que às vezes tinha, né? Então
basicamente assim. E seguro de viagem? Seguro viagem a gente contratou aqui antes de ir. A gente, nesse curso que a gente contratou, essa consultoria que a gente contratou, a Carol indicou alguns, né? Sugeriu alguns e sugeriu como a gente pesquisar, né? Porque, na verdade, ela não gosta de sugerir porque o curso dela fica por muito tempo e as coisas vão mudando com muita facilidade, né? Com muita agilidade. Então, ela ensinava a gente o que a gente teria que buscar e entender de cada um dos seguros para saber escolher o que mais se adaptava à nossa necessidade, né? E aí a gente saiu daqui já com o seguro contratado para 6 meses, a gente contratou. Então, quando a gente chegou na Austrália, ele estava vencendo o nosso, né? Então, a gente chegou, já renovou e na sequência a gente acabou até perdendo esse, né? Que a gente tinha renovado, porque quando a gente alterou o visto da gente de turista para estudante, para a gente permanecer mais tempo na Austrália, lá a gente é obrigado a contratar um seguro-saúde da Austrália, né? Então, a gente ficou o tempo inteiro coberta por um seguro viagem. Bem corajosas vocês duas, hein, de viajar sem internet. É interessante, assim, eu acho que é um desafio nesse sentido da gente, né, não ficar 1000 horas conectada, mas eu não tenho coragem, não. Nem eu. É uma experiência e eu acho que é uma experiência válida. Eu acho que vale a gente testar, né? Esses desafios são um teste pra gente ter novas experiências e enxergar o que a gente, né, as nossas limitações e tudo. Pode ser que o chip da internet seja, assim, até uma segurança, vamos dizer, aparente, né? Mas eu ainda sinto essa necessidade em viagem. Tenho medo de vivenciar coisas assim, não ter como me comunicar. Bem, vocês passaram por algum perrengue? Como é que vocês resolveram esse perrengue? Chegaram a vivenciar isso ao longo da viagem? A gente teve vários perrengues, mas, assim, posso trazer talvez os 2 que foram, assim, mais icônicos, né? A gente viajava na Ásia, principalmente, a gente viajou basicamente de ônibus, né? Então, assim, um país é muito coladinho no outro, uma cidade sempre, né, bem coladinha na outra, então a gente sempre priorizava esses ônibus, viajar de ônibus, né? A viagem de ônibus ser mais barata. E como a gente não tinha tempo, né? A gente tinha tempo e a gente não tinha um roteiro estabelecido com horário, com datas certas, né? Então a gente podia fazer nesse ritmo. Então, assim, a gente pegou um ônibus, se não me engano, foi de Laos, Luang Prabang, de Laos para o Vietnã. A gente contratou um ônibus, que é um ônibus leito. Eu não sei se vocês já viram, mas o ônibus leito no Vietnã, ele é uma cama, literalmente. Você se deita, você estica as pernas, não é só aquele negócio de recolher um pouquinho, de reclinar um pouquinho a poltrona. Ele é leito. E aí a gente comprou as passagens, e as passagens vieram numeradas, e a gente estava ali esperando o ônibus, e o ônibus chegou, e daqui a pouco, assim, com 2 minutos que o ônibus chegou, o pessoal que estava sentado, assim, bem à vontade, simplesmente correu para a porta do ônibus. Eu falei, gente, que coisa estranha, as pessoas estão correndo para a porta do ônibus. Eu falei, tá parecendo no Brasil, as pessoas ansiosas, o que acontece com essas pessoas ansiosas? Aí deu o horário da gente embarcar, o ônibus abriu a porta, as pessoas correram para dentro do ônibus, e aí deixei as pessoas, né, deixei os que estão ansiosos, deixei eles entrarem. Quando eu entrei, fui procurar minha poltrona, minha poltrona não existia. Simplesmente era overbooking, e eles fazem isso conscientes, eles vendem passagem a mais passagem do que o número de assentos. Então, assim, era um assento confortável, ele esticava bem, você conseguia viajar bem deitadinho, assim, dá pra você dormir, descansar, sabe? Não é aquela viagem que você fica sentado. Mas na hora que a gente entrou, a gente falou assim, sim, cadê a minha poltrona? Ela não existia. E assim como a gente, tinha outras pessoas do lado de fora do ônibus na mesma situação, na mesma condição. E aí a gente entrou e eu olhei pra cara da Ju, a Ju olhou pra minha cara, assim, ela já fez aquela cara de choro, né? Eu falei assim, meu Deus do céu, como é que a gente vai fazer isso? E assim, e os caras, assim, o motorista, o cara que tava organizando, assim, tipo, se você não quiser ir, não vá, né? O próximo ônibus sai amanhã, você compra outra passagem, vai amanhã. E aí eu falei assim, meu Deus do céu, nunca vi isso na minha vida. Eu falei assim, como que a gente, se fosse isso no Brasil, né? A gente fala, não,
porque eu quero meus direitos, eu vou acionar o PROCON, eu vou acionar não sei o quê, eu paguei e tal. Mas lá, a gente estava numa rodoviária no meio do nada, não tinha quem acionar, não tinha nada. Eu falei, gente, o que a gente vai fazer? Aí, assim, a nossa sorte, porque, assim, acabou que o perrengue foi, como é que fala, desvirado, né? Não foi um perrengue no final, porque, assim, mas é uma situação completamente aleatória, porque, assim, o que aconteceu? Na hora que a gente entrou no ônibus, que a gente andou o ônibus inteiro, que a gente não achou a nossa poltrona, quando a gente voltou, tinha umas pessoas já fazendo um barraco, assim, na porta do ônibus, e aí as pessoas que estavam, o motorista e o motorista extra, né? Porque era uma viagem longa, então tinha mais de um motorista. Eles tinham, tipo, separado 2 cadeiras na frente. E aí eles foram lá e tiraram as coisas do banco, dos 2 bancos da frente, os primeiros bancos. Na hora que eles tiraram, eu simplesmente pulei da cadeira. Tipo, tomei posse da cadeira. Falei, Ju, eu pulei, puxei a Ju, assim, e falei, vamos aqui, nós vamos aqui. E aí eu falei assim, agora faz cara de egípcio. Se alguém fizer qualquer pergunta pra gente, a gente finge que não sabe o que eles estão falando. E daqui ninguém me tira. E aí a gente foi, efetivamente, a gente foi sentada nas poltronas confortáveis e tudo. Mas assim, muita gente foi deitada no chão do ônibus. Então assim, já é previsto isso. Eles colocavam colchões no chão para as pessoas poderem dormir no corredor do ônibus. Então, assim, a Ju falou assim, eu não iria, porque não sei o quê. Então, assim, foi uma situação, assim, que eu nunca tinha vivenciado. E, assim, a gente não tinha a quem recorrer, não tinha a quem reclamar. Era o único ônibus do dia, era um ônibus só. E a gente já tinha pago. Então, assim, como a gente estava numa contenção de despesa, a gente não tinha outro dinheiro para pagar. E a gente teria que pagar outro ônibus para outro dia, que seria a mesma condição. Então, assim, uma situação completamente aleatória. Hoje a gente ri, mas na hora, assim, a gente viu tanto que as pessoas ficaram aborrecidas, assim, nesse sentido injustiçado, mas acabou que todo mundo foi mesmo, pagou todo mundo a mesma coisa e todo mundo foi no ônibus mesmo que em condições meio indignas ali, digamos, né? Precárias. Ok, olha aí, é bom que a gente já sabe que o ônibus por lá funciona assim, né? Então tem que avançar e ficar lá na portinha esperando para não correr o risco. Esses são aprendizados. Não são todos assim, não, sabe? Não são todos. Vários que a gente foi, eles são bem criteriosos. Não, o seu número, não sei o que, confere certinho, coloca você no lugar certo e tal. Mas esse, especificamente, é que foi o que, assim, fugiu da curva completamente. Muito bem. E agora, Lúcia, conta pra gente o que vocês mais gostaram dessa experiência. Teve algum fato em especial que tocou o coração de vocês, duas, ou de uma ou de outra? Eu acho o seguinte, que para mim específico, né? Vou responder por mim, não sei se a Ju talvez tenha outra opinião, não sei. Mas assim, para mim, essa experiência é uma experiência única, né? Assim, eu acho que foi super válida, eu faria tudo de novo, né? Assim, foi uma grande experiência de autoconhecimento. Então, para mim, o mais marcante é ter tido essa oportunidade de olhar para dentro, sabe? Por mais que eu estivesse longe, eu estivesse olhando muita coisa fora, mas o meu maior ganho foi poder olhar para dentro, né? Então, assim, eu falava para minha terapeuta, assim, que eu esperava e eu tinha a esperança de que nesse caminho eu encontrasse alguém, né? Tipo, meu companheiro de vida, eu ainda quero meu companheiro de vida, né? Então, assim, eu queria encontrar uma pessoa, eu falava para ela, eu queria encontrar uma pessoa, né? E aí ela falou assim, não, você encontrou a pessoa mais especial, você fez uma conexão com você mesmo, você teve a oportunidade de olhar para si, de reconectar com a sua essência, né? Então, assim, para mim, individualmente, é esse o resultado, sabe? E não tem preço, é um caminho que é um processo, né? Um processo longo, né? A gente começa e dá continuidade, acho que a vida toda, mas eu acho que é um ponto que para mim foi muito crucial. A gente teve a experiência, esse privilégio, né? De poder fazer isso, de parar de trabalhar, né? E conseguir se manter e manter-se bem, né? A gente tá saudável, né? Não teve nenhum problema de segurança, nem nada disso. Conseguimos ter contato
contato com culturas completamente diferentes da nossa, né? Assim, mundos completamente diferentes do nosso. Mas para mim, assim, que fica de mais valioso dessa experiência como um todo é essa oportunidade de olhar para dentro, de fazer esse momento de olhar para mim, de ter compaixão comigo e, em consequência, conseguir olhar para o outro, né? Olhar para o outro com um olhar mais atento, com mais compaixão também. Eu acho que isso é o mais valioso que eu levo de tudo isso que a gente conseguiu vivenciar juntos. Interessante. Eu acho que você partiu do ponto inicial, que é esse mesmo, né? Para a gente encontrar uma outra pessoa, primeiro a gente tem que se encontrar, né? Conhecer-se bem, todos seus diferentes aspectos, e aí a gente está aberta e pronta para encontrar o outro, né? Então agora vai vir aquela pessoa que está reservada para você. Amém. Bem, você falou dos aprendizados, né, que vocês tiveram, que você em especial teve na viagem. E aí queria que você contasse um pouquinho pra gente assim. Vocês foram em dupla, né, mas você teve construções que são construções suas, né, individuais. Embora vocês estivessem passando por coisas juntas, você mesmo falou. Cada uma tem a sua vivência, né, o seu olhar sobre o que está sendo vivido. Vocês acham que uma mulher sozinha poderia fazer essa mesma viagem que você fez junto com uma amiga? Essa questão da segurança foi uma questão que você já ressaltou que eram lugares seguros, mas para uma pessoa que estivesse viajando solo, como é que você acha? Eu acho totalmente viável, totalmente possível fazer essa viagem só. Inclusive, a gente encontrou muitas mulheres viajando só nos mesmos lugares que a gente passou, né? Então, assim, é impressionante até, né? Porque eu não sei se isso nunca fez parte do meu mundo, né? A gente acha assim, nossa, quanto de gente que tá viajando, eu acho que isso talvez sempre aconteceu, né? E talvez isso não fizesse parte do meu mundo, ou talvez do meu momento, né? E eu não me sentisse segura para fazer isso. Mas essa viagem solo tem muita gente fazendo, muitas mulheres fazendo, né? E eu acho importante e crucial é sempre prezar por escolher países que sejam seguros para uma mulher que viaja só, né? Então, assim, a escolha do Sudeste Asiático teve esse como critério, né? Um dos principais critérios foi esse, a segurança. Então, a gente já tinha ouvido, já tinha feito muitas pesquisas e nessa consultoria que a gente fez, a gente escutou muitas mulheres falarem que o Sudeste Asiático é muito propício para a mulher, para viajante solo, né? Então, depois disso a gente foi para a Austrália. A Austrália também é um país muito seguro. Então, a gente pode andar à noite só, a gente andava só e nós duas juntas ou sozinhas também, a gente andava e não sentia medo, né? Então, apesar de ter, às vezes a gente, nas cidades grandes, né, a gente tem pessoas em situação de rua, mas a gente não há relatos de violência, né? Então, assim, pode ser que aquelas pessoas vão ali te pedir alguma ajuda, alguma coisa, né? Na Europa tem a questão do pickpocket, né? Que é aquela pessoa que vai chegar e te abordar e tentar levar teu celular ou tua carteira, mas daquela pessoa que está distraída, não vai ter violência, não vai ter um assalto à mão armada. Então, assim, não era uma questão que a gente passou, né, em nenhum dos lugares que a gente foi. Então, eu acho extremamente possível uma mulher viajar sozinha para os lugares que a gente foi, porque são seguros. Inclusive, a gente encontrou bastante mulheres viajando sozinhas. Isso é muito bom. Fica aí a dica, né? Lúcia, ainda nessa pergunta da Lilian, você me comentou que o seu computador foi roubado, né? Roubado não, furtado. Foi alguma situação, assim, específica? Foi, menina. Foi um oportunista mesmo, assim, né? Não foi com violência, né? Assim, eu já tinha 10 meses de viagem e aí eu cheguei na Europa já retornando, né? Já era o meu movimento de volta. E aí eu cheguei pela Holanda e depois a gente foi de ônibus da Holanda para a Bélgica. E chegando na Bélgica, em Bruxelas, a gente estava no hall do hotel, eu e minhas amigas, e elas estavam fazendo check-in. Eu estava de mochilão e com uma mochila menor na frente, né? E a mochila estava pesada, até por conta do notebook. E eu coloquei na cadeira assim na minha frente. Fiquei com o mochilão nas costas e peguei o celular. E aí conectei na internet, né? No Wi-Fi do hotel e me distraí.
E meu momento de distração veio uma pessoa e pegou a minha mochila, que estava literalmente na minha frente, na cadeira, e levou e eu não percebi. Depois veio a polícia, né? E eles conseguiram acesso às câmeras do hotel. E aí deu para ver nitidamente o cara chegando e pegando a minha mochila e levando, e eu não percebi. Então, assim, oportunista, né? Aquele cara que fica ali, aquelas pessoas que ficam ali esperando a oportunidade para agir, né? Então poderia ser a minha carteira que estivesse no bolso, o meu celular que estivesse no bolso, ele ia dar uma trombada ali, ia levar, mas assim, não foi nada com violência nem nada disso, mas infelizmente levaram o meu notebook que eu tinha comprado na Austrália. E já na Europa, né, que a gente sabe que existe mesmo essas coisas, Agora, sobre a questão do seu retorno, né, que mais ou menos não extrapolou muito do seu planejamento, acho que foi em torno de 10 meses mesmo, mas a sua decisão de vir e Juliana ter ficado, quais foram os motivos que te levou a voltar? Então, inicialmente a gente tinha feito esse plano de mais ou menos um ano, né? Uma das questões que me fizeram voltar foi a questão financeira, né? Porque eu continuava morando na Austrália, usando meus reais e gastando em dólar australiano, né? Então ficaria inviável permanecer sem que eu trabalhasse. Então foi pensando assim no que ainda em mim, né? Assim, a questão de autoconhecimento, de olhar o que era importante para mim naquele momento, né? E eu olhei e falei, cara, não é o que eu quero nesse momento, não é trabalhar, né? Então, se eu quiser trabalhar, eu volto para o Brasil, eu volto para o banco, né? Então, assim, naquele momento não fazia muito sentido para mim trabalhar. Eu acho que não agregaria para mim naquele momento. Então, eu decidi isso. Decidi voltar, eu cheguei para a Ju e falei para ela que não fazia sentido, mas tinham outras questões também que me faziam migrar, né? Eu sempre falei assim, eu gostei da Austrália, gostei muito de ficar em Gold Coast, mas assim, a hora que eu sentisse que aquilo ali não faz mais sentido, seria o meu momento de partir, né? Então assim, a gente fez isso durante todo esse movimento dos meses, eu e a Ju. Quando uma pensava que não fazia mais sentido permanecer, a gente planejava continuar. Só que naquele momento, para mim, eu falei, não, eu acho que agora não faz mais sentido continuar viajando. Eu comecei a ter uma sensação de não pertencimento, de querer acolhimento, de querer amor, de querer carinho. E senti falta do que a gente tem aqui no Brasil, que eu acho que é a essência da gente aqui, sabe? De ser caloroso, de ser humano, de ser amoroso, e eu acho que eu estava sentindo falta disso. Então, teve a questão financeira, mas teve muito essa questão de se sentir acolhida. E também teve essa questão que eu acho que foi só a gota d'água, né, quando eu cheguei na Europa, e eu já estava decidida a voltar para casa, né, mas assim, foi só uma ratificação, né, quando aconteceu essa situação da mochila furtada, né, a policial virou para mim e falou assim, vai para casa, não fica aqui não, vai embora. Tipo assim, tinha acabado de chegar no país e a mulher virou para mim e falou, vai embora. Então, assim, eu naquela hora eu parei para pensar e falei assim, realmente é uma confirmação de que eu não quero viver como imigrante, sabe? Não é uma coisa que me faz bem. Então, assim, eu não gosto de me sentir parecendo que eu não sou bem-vinda naquele lugar, que eu não sou bem-quista num lugar que não é o meu. O meu lugar é o Brasil. Então, eu vou voltar. Então, eu olhava a Carol velejando no Cumbuco, eu falei, eu quero experimentar isso de novo, eu quero vivenciar isso de novo, eu quero voltar para um lugar que me proporcione qualidade de vida, que eu me sinta bem, que eu me sinta acolhida, que eu me sinta bem recebida. E é isso, eu acho que eu voltei muito em busca disso, né? E em relação a mim e a Ju, a gente já tinha conversado muitas vezes, em muitas oportunidades, de que em algum momento faria sentido para uma ficar e para outra ir, né? E isso de forma alguma representou qualquer tipo de ruptura na nossa amizade, pelo contrário, né? A gente se fala quase todo dia, a gente continua trocando, continua conversando. E quando eu falei que eu queria vir, ela falou, não, amiga, faz sentido para mim ficar, então eu vou ficar. E eu fiquei super feliz por ela, assim, eu acho que cada uma ficou orgulhosa da outra pelo fato de estar seguindo o coração, né? Seguindo o que era genuíno em cada uma. Então, eu fiquei super orgulhosa dela ter ficado e ela ficou super orgulhosa de eu ter vindo. E eu não me arrependo, tô aqui
voltei, agora estou em Brasília, estou aqui com a família, então estou super feliz de ter conquistado tudo isso. Eu voltei em outubro, então completou 11 meses, então assim, o plano inicial era 10, então eu consegui fazer 11, não foi 12, mas foram 11 e fiquei super feliz. Eu acho que foi uma experiência única, sem preço, né? Então é muito valioso tudo isso. Muito legal. Agora conta pra gente quais foram os 3 lugares que você achou mais bonitos durante a sua viagem. E por que você os considera assim, diferentes e imperdíveis para uma viagem dessa natureza? Olha, Silvia, realmente é bem difícil a gente, depois de uma longa viagem, ter passado por 11 países diferentes, né? Cada um com uma experiência única, escolher 3. Mas como eu estive em 3 continentes diferentes, eu acho que eu vou eleger aí um por continente. E poder explorar um pouquinho cada um deles, né? Então, assim, na Ásia, foi tudo muito surpreendente, né? Assim, é um novo universo, né? Uma forma de viver completamente diferente do que a gente vivencia aqui, né? Então, assim, são pessoas com um mindset completamente diferente do nosso, né? Assim, até no trânsito, né? Um bom exemplo, o trânsito na Tailândia, no Vietnã, como que eles se organizam ali na desorganização, sabe? Então, assim, a gente aqui no Brasil, a gente se depara, assim, às vezes a gente se estressa tanto no trânsito, né? E lá fora a gente vê, assim, principalmente no Sudeste Asiático, que não tem muita organização, às vezes não tem nenhuma, e o trânsito flui, né? Então, assim, é como se ninguém precisasse passar na frente de ninguém. É como se todo mundo tivesse a mesma oportunidade e que todo mundo visse isso de forma bem tranquila, como se não houvesse uma competição, sabe? Então, flui, simplesmente flui, né? Então, algo que a gente olha e fala assim, meu Deus, como que não acontece acidentes ali? E disso, dessas pequenas coisas, a gente consegue extrair reflexões, né? Assim, de vivências, né? E de forma de vida, né? De estilo de vida. Então, assim, voltando para a pergunta, né? Que assim, país que surpreendeu pela beleza, né? E pela diversidade. Eu indicaria na Ásia o Vietnã. O Vietnã me surpreendeu positivamente, assim, com belas paisagens, com cidades lindíssimas, aqueles campos de arroz que são completamente diferentes do que a gente vê, né? Então, assim, são lugares fantásticos, fantásticos mesmo. Hanoi, Ninh são lugares, assim, exuberantes, sabe? E a gente também é muito bem recebido, a população é muito amável, muito amigável. E genuinamente, sabe, amigáveis, assim, com o turista, com quem quer que seja. Então, eu indicaria o Vietnã. O Vietnã além só da questão da guerra, né? Então, a gente vai lá com a curiosidade de entender como é que os Vietcongs conseguiram vencer os americanos, poder aprender um pouco, né, da cultura e de tão orgulhosos que eles são de tudo isso. O tempo inteiro eles falam disso, mas as paisagens, a natureza... Eu sou muito da natureza, né? Então, para mim, ver a parte da natureza de qualquer país que eu vou, eu fico extremamente encantada. E o Vietnã me encantou muito, isso me surpreendeu positivamente. Daí, um outro continente que eu fui foi a Oceania, né? Então, é até difícil de escolher, porque a Austrália também é muito lindo, mas o meu voto seria para Nova Zelândia. Nova Zelândia também, eu fui para lá com uma expectativa muito alta e mesmo assim me surpreendeu positivamente. Superou, assim, de longe as minhas expectativas, e olha que elas eram bem altas. Assim, pelas paisagens, a gente fez uma viagem de carro, né? Assim, se deslocando pela Ilha Sul. E, meu Deus, é fantástico, assim, é indescritível, sabe? Às vezes você dava um olhar, assim, de 360 graus, assim, e tinha paisagem linda em qualquer ângulo que você olhasse. Então, assim, é montanha nevada, é vale, é rio, os rios são lindos, assim, com a cor que é diferente de tudo que eu já tinha conhecido, assim, sabe? Cachoeira. Então, assim, a gente tem a oportunidade
possibilidade de ver de tudo, sabe? Assim, na Nova Zelândia, se você quiser fazer trilha, você consegue. Se você quiser ir à praia, você consegue. Você tem praia bonita, tem cachoeira, tem, assim, uma diversidade muito grande de lugares e bonitos, né? Exuberantes, na verdade. E tem uma infraestrutura que é exemplar, né? Então, assim, é um país seguro, né? É extremamente organizado, limpo, né? Então, eu super indico e voltaria lá fácil. E, por fim, na Europa, né? Eu já tinha ido em alguns países, mas dessa vez eu tive a oportunidade de ir na República Tcheca. Eu fui a Praga e também me encantei com aquele lugar, sabe? Assim, como eu já disse, eu amo o lugar com natureza, com praia, né? Mas ali na Europa também a parte de cidade. Então, quando fala de cidade, eu não gosto daquela cidade muito grande, muito movimento, muito carro, buzina e tal. Mas Praga a gente conseguia fazer, a gente conseguiu se hospedar num lugar bem localizado, né? Próximo ao centrinho, ali ao centro, né? Histórico. Então, foi super gostoso. Então, para mim, é muito legal isso, né? De ter a oportunidade de ir caminhando, fazer as coisas, conhecer caminhando, né? Eu acho que é tão valioso, né? Assim, você não precisar ficar se deslocando muito e perder muito tempo dentro de um trem, dentro de um ônibus. E eu adoro isso, quando a gente se perde para achar tantas coisas bonitas que a cidade tem a oferecer, né? Então, assim, a gente sai andando meio que sem rumo e vai olhando e se encantando. E foi bem assim em Praga, né? Então, eu recomendaria esses 3 lugares aí, esses 3 países, né? República Tcheca na Europa, Nova Zelândia na Oceania e Vietnã na Ásia, né? No Sudeste Asiático. Para mim foram, assim, 3 destaques, né? Porque em outros países também eu tive experiências lindas, ricas, mas esses seriam os meus destaques aí para responder a tua pergunta. Muito boa essa conversa, é tão gostosa com você, Lúcia. Foi super legal aprender com você e também com a Juliana, embora não estando aqui presencialmente à distância, né? Mas foi muito legal ver vocês realizarem esse sonho de fazer uma viagem longa, né? De longo tempo e fazer se tornar real na vida de vocês, né? E a gente viu que, ao mesmo tempo que exige um certo planejamento, vocês souberam lidar com a flexibilidade, o dia a dia, as necessidades de cada uma. E o que mais me chamou a atenção é que vocês respeitaram, em primeiro lugar, a si próprio e ao desejo de uma e outra, né? Várias vezes você mencionou, se uma estava sentindo assim, a gente fazia isso, se a outra estava com vontade de ficar, a gente ficava. Eu acho que viajar em grupo, ou em duas, ou em amigas, né? E até mesmo em casal, precisa fazer esse exercício, né, de respeito mútuo, respeito a si próprio e fazer o momento dar certo, cada um com os seus desejos, porque é isso, né, nenhuma pessoa é igual a outra, então muito, muito legal. Achei também muito interessante a flexibilidade que vocês tiveram com a parte do tempo, ninguém se frustrou em mudar, em um dia não sair, um outro dia não sair, flexibilidade de onde se hospedar. Eu acho que vocês deram aqui pra gente muitas informações de como trabalhar, porque eu acho que antes de tudo, de planejar a viagem, você tem que trabalhar a sua cabeça, né? As suas expectativas, para que essa experiência seja positiva e não frustrante. Então, muito, muito legal ver como que vocês lidaram com tudo isso e até essa coisa de uma ficar, a outra não ficar e esse orgulho mútuo, né? Ninguém ficar chateado. Muito joia. Eu aprendi muitíssimo. Eu morro de vontade de fazer essa viagem. Adorei saber que você disse que é possível fazer sozinha também, quem sabe, né? E pra gente ir encaminhando, então, para o nosso término, você quer deixar alguma mensagem específica para as nossas seguidoras, as nossas ouvintes? E também, se quiser deixar alguma rede social para elas poderem te seguir, deixa aí, é o momento. Eu queria dizer que, assim, a gente às vezes fica com medo, né, de fazer uma viagem assim, de sair um pouco do roteiro, de fazer algo diferente do que todo mundo faz, fugir do trivial. Mas isso é tão bacana, eu acho que a gente estar aberto para fazer uma coisa diferente, isso traz depois que a gente consegue vivenciar e
e atingir isso que a gente idealizou é tão reconfortante e traz um empoderamento, uma segurança que é único, né? Então, se você tem medo de viajar, vai com medo mesmo que vale a pena. Depois você vai ver, poxa, nem doeu, sabe? É tão gostoso, é tão gratificante você poder realizar o que você tem em mente, né? Tem vontade de fazer. Então, mesmo que viaje sozinha, né? Vai assim mesmo, porque ainda mais em hostel, esses ambientes você só fica sozinho se você quiser, né? Então, assim, tem muita gente aberta a conversar, a trocar, a partilhar, né? Compartilhar e viver junto. Então, vai com medo mesmo, que vale a pena, é muito legal, é muito gratificante e traz um empoderamento e uma segurança que não tem preço. E para quem quiser ver minhas fotinhas, eu tenho bastante foto lá no Instagram e de muitos lugares bacanas. E o meu Instagram é Lúcia Helena Luz. Podem me seguir, meu perfil é aberto, podem olhar lá, podem me mandar perguntas se quiser, eu terei prazer em responder o que eu conseguir compartilhar, eu vou ter prazer em compartilhar com vocês. Bem, Lúcia e Juliana, na verdade, né, representada pela Lúcia, muito obrigada por vocês terem aceito o nosso convite, né, compartilhando as experiências de vocês nessa linda viagem, né, um prazer ter vocês aqui no Viajantes Bem-Vividas. Eu acho que, assim, ao longo desse episódio, a gente ouve assim, um testemunho, né? É um testemunho seu, né? Um depoimento seu de muitas coisas bonitas, né? A questão da amizade, ela é muito bacana, né? Esse cuidado que a Silvia já ressaltou, o cuidado, a delicadeza, o partilhamento, né? O cuidado de uma com a outra. Então, isso é muito legal e fica como um incentivo, né? Uma boa coisa das pessoas ouvirem, né? E se inspirarem, de poder empreender uma jornada assim. Às vezes a gente fica preocupado porque é muito tempo, de sair com tudo tão amarrado. Então, assim, o seu depoimento o tempo todo nos mostrou, olha, gente, né? Pode ser flexível, pode ser, né, gostoso, a gente pode ir aos poucos construindo, né? Foi o tempo todo uma viagem construída a dois, podendo ouvir os dois lados. Então é muito gostoso a gente ouvir isso. Acho que, assim, além do mais de duas mulheres, eu acho tão bacana quando eu vejo, assim, duas mulheres que se apoiam, né, que se valorizam nas suas diferenças, né, nas suas necessidades. Então é muito legal. Nós duas desejamos a vocês muito sucesso. A Juliana, que está na Austrália, você que está aqui no Brasil, nas próximas viagens, nos outros destinos, na vida, né? Que vocês possam, juntas e separadas, juntas com outras pessoas, o tempo todo estar construindo a vida dessa maneira. Então a gente fica muito feliz de ouvir isso e deseja para vocês muita felicidade. Isso aí, brigadão. E você, nossa ouvinte, que está aqui conosco hoje, já sabe que quinzenalmente, nas quartas-feiras, nós trazemos um episódio novo, muito bom, assim como esse papo delicioso com Lúcia hoje. Sempre repleto de dicas para você se inspirar em viajar pela vida, conhecendo destinos diferentes. Ouça nossos episódios quando você quiser. Essa é a grande vantagem de você ouvir um episódio. Você pode escolher o que você quer ouvir. Não esqueça de curtir, de comentar e compartilhar com suas amigas, para que mais mulheres se alegrem e se inspirem a transformar a vida em felicidade. Nós estamos no Spotify e no YouTube. Até a próxima!